debruçar sobre esse texto de 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, capítulo de número 4, versículos do 1 até o versículo 18, e na realidade nós vamos tentar caminhar textualmente um pouco sobre as exigências da vida do crente. Paulo, ele vai trabalhar nesse texto, e eu trago a menção desse texto nessa noite, diante de tudo que nós sentimos, e a igreja sente e expressa esse sentimento ao mesmo tempo de tristeza. Ontem foi um dia de choro, de lágrimas, e ao mesmo tempo para nós é de conforto, de sabermos aonde quem morre em Cristo, ele seguramente está. E eu gostaria de estar compartilhando nessa noite sobre as verdades paulinas de uma vida cristã. Há algumas exigências que Paulo traz, e eu gostaria de compartilhar pelo menos 4 exigências que Deus ele requer de nós, uma vez que há um ciclo no qual nós iremos, infelizmente e fatalmente, estar enfrentando, que é a morte. Mas a morte para o crente, eu gostaria sempre, e gosto sempre, gostaria de nessa noite reprisar e relembrar, ela não é o dia da derrota, ela não é o dia da tragédia, como alguém pode olhar e dizer, mas o dia da morte do cristão é o dia do encontro verdadeiro com Cristo. Hoje nós nos encontramos com Ele de forma espiritual. Cristo, espiritualmente, nós celebramos a sua presença, mas haverá um dia em que não apenas espiritualmente, mas completamente nós estaremos na presença dele. É o que Paulo atesta lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: irmãos, agora conhecemos como somos conhecidos, mas vai ter um dia em que nós conheceremos como ele é. Ele está falando da plenitude deste conhecimento sobre Deus, que um dia nós viveremos. Mas esse texto de Tessalonicenses é interessante porque cada capítulo dele, e eu não vou nessa noite, logicamente, me desgastar sobre isso, mas me dedicar apenas a cada texto do que Tessalonicenses 4 aborda. Cada capítulo, Paulo reserva pelo menos 2, 3 versículos para falar sobre a volta de Jesus. É uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, possivelmente entre o ano 50 e o ano 51. É um período em que Paulo está ainda dentro dos seus primeiros anos de ministério apostólico, que vai perdurar por cerca de mais 14, 15 anos, e Paulo está vibrando ainda com aquele entusiasmo de um recém-pregador da palavra de Deus, convertido ao cristianismo, e como todo pregador entusiasta que se preza e está recente na casa de Deus, Paulo não tinha outra temática a não ser falar sobre a volta de Jesus. É assim, quando a gente se converte, a primeira coisa que nós trazemos à memória quando vamos falar para alguém: olha, Jesus te salva, Jesus quer te salvar, mas Jesus também, ele quer te levar para morar lá no céu, né? É isso que todos nós falamos. Mas Paulo, nesse capítulo 4, ele vai dedicar-se a 4 temáticas importantes, e eu gostaria de, nesse momento, começar a compartilhar com os meus irmãos sobre isso. E a primeira grande exigência da vida, e Paulo está um pouco entusiasmado em nos mostrar de forma sábia, de forma piedosa e ao mesmo tempo teológica, como nós devemos viver sabiamente. Uma vez que Jesus voltará, uma vez que esse dia nós não sabemos como ele ocorrerá, no capítulo 5, versículo 1 de Tessalonicenses, Paulo deixa isso muito claro. Ele diz: o dia do Senhor, ele vem como ladrão. Repetidamente, nós não temos como saber em que data, hora exata Jesus ele virá, mas há uma certeza, é de que ele voltará. Mas enquanto Jesus não volta, nessa vida que nós estamos vivendo, nesta vida que é uma vida de ciclos, você nasce, cresce, constrói, depois acaba amadurecendo demais e por fim entra o último dos ciclos da vida, que é a partida. E aí, durante essas etapas da vida, nós precisamos construir uma solidez de sabedoria que a vida exige de nós, e principalmente quando nós temos Deus na nossa vida. E aí Paulo vai dizer: há uma forma correta de nós andarmos sabiamente com Deus. E aí a primeira exigência da vida, por mais incrível que pareça, Paulo vai dizer: eu não tenho como andar com Deus
se eu não tiver santidade. É isso que os primeiros 8 versículos da primeira carta, no capítulo 4, vai abordar. E o versículo de número 1, ele já deixa bem claro isso. Eu gostaria de estar citando, não me desgastando tão aprofundadamente, mas citando para os irmãos compreenderem melhor o que Paulo ele está reservando para nós, como as exigências que a vida elas tomam de nós, e precisamos urgentemente atender a essas expectativas da vida para nós confortarmos, como ele termina o capítulo, uns aos outros. E ele começa o versículo de número 1 já trazendo uma verdade muito profunda para nós, declarando que nós sempre viveremos aquilo que cremos. Não tem como dizer que é santo se a sua vida é o contrário do que você está declarando. E Paulo disse isso bem claro, ele diz: irmãos, exortamos, assim como nós aprendemos de Jesus Cristo, aprendemos dele, literalmente, a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente, vocês assim estão fazendo, e ele declara que vocês continuem progredindo em fazer aquilo que Deus se agrada. Paulo está dizendo, a vida com Deus exigirá de nós que nós não apenas aprendamos de Deus. Tem muita gente hoje ouvindo falar de Deus. Pastor, isso é verdade? É só olhar para o censo. O tanto de gente que se converteu, o tanto de gente que diz, eu agora sou evangélico, o tanto de gente que cita até a Bíblia, sem nunca viver o que está citando. O irmão Garcia estava aqui falando, Deus é fiel, Ele é fiel, mas às vezes nós não estamos sendo tão fiéis a Deus como nós deveríamos em todas as áreas da nossa vida. E Paulo está dizendo, você quer cumprir as exigências da vida com Deus, o primeiro aspecto, viva conforme você acredita. Se eu acredito que o pecado tanto faz, tanto fez, o que é que a minha vida vai ser? Ela vai ser desregrada. Se eu digo, não, beber para mim é normal, é comum, como é que a minha vida vai ser? Vai ser uma vida errante. Se eu digo, não, pastor, para mim o que eu estou fazendo é certo e não é errado, você vai viver conforme você está acreditando. Mas nós não acreditamos na nossa mente, nós não acreditamos no que nós pensamos, nós acreditamos no que a palavra de Deus, ela afirma. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós, o caminho para agradar a Deus não é outro, é o caminho da santificação, da santidade. E aí ele começa isso no versículo 2, agora declarando, entendemos que vivemos conforme nós cremos. Ele chega no verso 2 e ele vai expressar isso, porque vocês sabem quantas instruções nós já demos a vocês da parte do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo, a nossa santidade, ela deve ser um ato de consciência obediente. Veja aí o versículo 2, ele está dizendo isso, quantas instruções nós já demos a vocês da parte do Senhor Jesus sobre essa questão de agradar a Deus. Não é que Deus nos force a viver uma vida de santidade, Deus não vai fazer isso com ninguém. Deus não vai pegar você, e eu vou falar num linguajar cearês bem claro, Deus não vai esfregar a tua cara na parede e dizer, seja santo. Mas Deus vai ordenar, tu quer andar comigo, só tem um caminho, ou é santo, ou não caminha comigo e nunca caminhou e nunca me conheceu. Isso é uma exigência para a vida cristã que Paulo nos traz. Ele diz, olha meus irmãos, esta é a forma de nós obedecermos a Deus, porque desde o início temos aprendido isto, e é o que Cristo nos ensinou. João 17 já vai dizer, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra, ela é a própria verdade. Aí Paulo vai no versículo 3 agora e vai dizer, irmãos, esse caminho da exigência que Deus exige de nós da santidade, esta é a própria vontade de Deus. Olha o que ele diz no versículo 3 do 1 Tessalonicenses 4, porque, literalmente, ele vai dizer, porque esta, ou pois, a vontade de Deus é esta. Me acompanha aí no telão, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, que haja a santificação de quem? De vocês.
A primeira exigência da vida de quem serve a Deus, a primeira exigência da vida de quem quer andar com Deus, de quem crê em Deus, é viver uma vida de santidade. Veja agora 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 até o 17, para você conferir o que Pedro ele vai afirmar sobre isso 10 anos depois de Paulo escrever esta carta, em torno de 10, 12 anos. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Pelo contrário, vocês estão achando que viver a vida com Deus é uma vida qualquer? Pelo contrário, assim como é santo, estão vendo o versículo 15? Assim como é santo aquele que vos chamou, ele é santo em pureza. Há um homem chamado Agostinho que ele dizia: Deus é o sumus bonus, ele é o totalmente bom, não há mal nenhum em Deus, não há brecha de maldade nenhuma, e por isso que Pedro está dizendo isso, irmãos. Deus que vos chamou é santo, vocês que foram chamados, que no caso somos nós, sejam santos em tudo o que vocês forem fazer. E se ser santo em tudo, meu irmão, é em todas as áreas da vida. Deu a vontade de falar um palavrão, aí você lembra, eu não posso falar, porque fui chamado para ser santo. Deu a vontade, aquela língua coçou para falar mal de alguém, do outro, aí você vai lembrar, eu fui chamado para ser santo. Deu aquela vontade de dar o abraço do urso, né? Da traição, aí você vai lembrar, eu não vou dar esse abraço, porque eu fui chamado para ser santo. O urso tem umas unhas abençoadas, e quando elas encravam nas costas da gente, meu irmão, só Jesus. Jesus sofreu isso com Judas. Mas Pedro está dizendo, nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. Olha o versículo 16, quando ele vai declarar agora, 1 Pedro, porque está escrito, sejam santos, não é como eu sou santo. Tem gente lendo assim. Ele vai dizer, sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo, e eu não ando com quem anda em pecado. Está vendo a exigência da vida cristã que Paulo ele está dizendo? Ele vai falar de 4 exigências. A primeira delas, eu não posso ter esperança, eu não posso crer na volta de Jesus, eu não posso viver alegremente a volta de Jesus se eu não tiver uma vida de santidade. Isto é uma exigência do próprio Deus, é a vontade de Deus. Agora veja o verso 17, leiamos o que Pedro ainda vai atestar sobre isso. 1 Pedro 1,17. Ele continua agora declarando, e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade, ele julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante a peregrinação ou o tempo da peregrinação de vocês. Pedro está dizendo assim, cuidado, porque tudo que você faz, Deus um dia vai julgar e não vai ter parcialidade. Vixe, esse aqui era um dizimista, vixe, esse aqui evangelizava, vixe, esse aqui era um homem que não falava, não, Deus não vai ter parcialidade, esse era o mais queridinho, esse era o que pregava mais, esse era o que cantava, não, Deus não vai ter parcialidade, Deus vai ser imparcial, é santo, está comigo, não é santo, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Agora, se você quiser brincar, continuar brincando, brinque, mas brinque à vontade. Mas vai ter um dia em que Deus vai trazer juízo. Todas as obras, boas e más, que eu e você estivermos tentando esconder dos homens. O problema é que hoje as pessoas não estão mais nem escondendo. O diabo está causando um mal-estar, e como nós já falamos domingo, uma letargia, uma sonolência tão profunda que as pessoas já nem sentem mais a dureza do pecado sobre elas. E aí Pedro ele vai chamar a atenção sobre essa vida de santidade, dizendo, irmãos, vivam com temor, sabendo que o tempo de vocês na terra é passageiro, vocês são apenas peregrinos. Eu acho lindo Pedro dizer isso, porque Pedro está dizendo em outras palavras assim, não construam casas onde Deus mandou fazer tendas. Tenda é lugar de habitação temporária, aqui é lugar só para a gente passar um verão, uma chuvazinha de verão. Mas vai ter um lar que já está preparado para nós daqui a pouco morarmos na presença de Deus eternamente com Jesus. Versículo 4 do 1 Tessalonicenses, da primeira carta, Paulo ainda vai dizer, agora voltando para o capítulo 4, que cada um de vocês saiba administrar, controlar
o seu próprio corpo em santificação e honra, e Deus está dizendo, eu não vou forçar vocês a serem santos, mas eu peço que na liberdade que eu estou dando para vocês, aprendam a administrar com zelo o que Deus tem deixado nas nossas mãos. Quantos de nós não estamos sendo desleixados, relapsos, letárgicos? Quantos de nós não está protelando, adiando o que Deus exigiu já há muito tempo mudarmos? Porque não estamos sendo bons governantes nem da nossa própria vida. O que é o não governante bom da sua própria vida? É aquele que diz, eu faço o que eu quero. Quando o cabo diz isso, eu faço o que eu quero, ele já é um escravo daquilo que ele faz. Porque na hora que você diz assim, você faz o que eu quero, então pare de fazer o que você está fazendo, ele não vai conseguir. Aí ele vai descobrir, eu achei que era senhor desse vício, mas hoje eu descobri que eu sou um escravo, porque é ele que me domina e não eu. E Paulo está chamando a atenção, nós dizendo, isso é uma exigência da vida com Deus, que nós saibamos controlar. E ele diz, a coisa mais fisiológica, simples, mais comum, a mais baixa, que é o nosso próprio corpo, em santificação e honra. E aqui ele está falando dentro desta visão dual, que ele diz, se você é capaz de controlar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, você também controlará. Paulo está falando de uma coisa simples, ele não está dizendo, irmão, pegue a tua mente e amarre ela, pegue o teu espírito e amarre ele, pegue a tua alma e deixe ela. Não, isso aí nós não temos como tatear, como pegar. Paulo está dizendo, é o que tu pega, é o que tu vê, é onde os teus sentidos se envolvem, é nisso aí que Deus está querendo dizer, olha, controle muito bem a tua visão, controle muito bem a tua língua, controle muito bem o teu paladar, controle muito bem os teus dedos, controle muito bem o teu ouvido. Saiba administrar em santidade o que Deus tem dado para você em santificação. Eu não preciso exemplificar, porque eu acho que já ficou bem claro. É o que você acessa na internet, é o que você escuta com seus ouvidos. É onde os teus dedos tocam, é o que o teu dedo digita. É o que tua mente pensa, é o que o teu paladar saboreia. Paulo está dizendo, vocês querem viver uma vida de esperança e de conforto em Deus? Primeiro passo, a exigência que Deus dá, e a mais básica, não é a mais alta não. Estejam em santidade. É difícil de ouvir isso num dia como esse, mas é isso que Deus requer de nós. Nós não podemos jamais ser vasos vazios. O que é um vaso vazio? É aquele que ele pode ter o corpo mais sarado possível, mas dentro dele é oco. Era igual os santos do Brasil, né? Era chamado exatamente dessa forma por conta disso. Botava lá o santo oco e dentro dele injetava ouro para levar para a Europa. Aí todo mundo, o santo pesado, esse bicho aqui é bom mesmo, né? Aí quando ia ver, era o santo totalmente oco. Veja agora o versículos 5 e 7, no qual Paulo ele ainda vai dizer de forma bem clara o que devemos agora evitar na nossa vida. Uma vez que Deus exige de nós a santidade, o que devemos evitar para não pecarmos no que agrada a Deus? Aí Paulo vai elencar de forma rápida em Colossenses 3, Gálatas 5, 19 até o 21, Colossenses 3, do 3 até o 7. Paulo traz um elenco de pelo menos 27 formas deturpadas, totalmente fora do padrão de Deus. Marcos capítulo 7, 19 até o 21, Jesus vai falar pelo menos mais 14, 15 ações perversas que habitam dentro da nossa natureza e que desagradam a Deus e que precisamos extrair urgentemente. Só tem um jeito de ser extraído, é pelo Espírito Santo. Aqui Paulo ele revela pelo menos 3. A primeira delas que ele vai dizer no versículo 5, ele vai dizer que vocês não tenham, como nós devemos evitar, portanto, essas ações que desagradam a Deus. E aí Paulo vai dizer, irmãos, para vivermos em santidade, o primeiro ato que nós precisamos controlar é os nossos desejos maus. Todo pecado não é pecado pela ação. Ninguém pode chegar aqui e dizer, pastor, eu caí. Não, pastor, eu vi a casca da banana, escorreguei e caí. Não, você pensou na casca,
lembrou do sabor da casca, viu que a banana era boa, comeu a banana e depois caiu na própria armadilha. João, Tiago já vão dizer essa mesma expressão de ninguém pode dizer de Deus fui tentado, cada um é tentado por si mesmo. Cada um é tentado no descontrole da visão, do desejo, da cobiça. E aí, por conta disso, desagrada a Deus. E aí Paulo está dizendo, irmãos, para nós evitarmos desagradar a Deus, que os nossos desejos não sejam desejos imorais, desejos desenfreados. Em outra expressão, em outra tradução, vai dizer que não sejam desejos de paixões incontroláveis. Que é essa a expressão grega. E eu me lembro de um texto que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que João ele vai alertar sobre isso, dizendo, irmãos, de todo jeito, façam o possível, se puder colocar 1 João 2,15, façam o possível para fugir do mundo. Mas tem uns irmãos querendo dar uma voltinha no mundo, Jesus está voltando, os sinais estão alertas, mas ele ainda está, não, pastor, ainda dá tempo eu ir até lá, botar o pé e depois voltar. Não dá não, meu irmão. Olha o que diz 1 João, ele vai dizer, não amem. Não coloquem em vocês o desejo de amar o mundo. E não amem o que há no mundo. Eu volto a dizer o que eu falei quinta-feira. A igreja nunca foi, não é e nunca será parceira do mundo. A igreja é inimiga do que há no mundo. Cristo é inimigo do que há no mundo. Eu e você somos inimigos do que há no mundo. Mas só o que tem hoje é a gente querendo fazer parceria. Não, pastor, dá certo. Aí Jesus é expulso e o mundo entra. Não amem o mundo, não amem o que o mundo há. E se alguém amar ao mundo o amor do Pai, ele não está nesse. Aí ele vai completar o versículo 16 e 17. E ele vai dizer para nós, irmão Fernando, verso 16. Ele vai deixar bem claro, porque tudo que há no mundo, ele diz, ó, não é uma parte, tudo. Aí ele vai falar de 3 coisas. Primeiro que você vai achar no mundo, desejo da carne. É o que Paulo escreveu. Irmãos, fujam dos apetites desordenados, dos desejos imorais. E aqui ele está expressando isso, porque lá no mundo só há desejos carnais. No mundo só há desejo dos olhos. No mundo só há soberba. Cada um quer ser mais, cada um quer mostrar mais, cada um quer isso, cada um ostenta isso, cada um... E aí não é o que você é, o que você tem que vale. Eu gosto muito de livros e tenho livros desde a década de 30 para cá, alguns em casa ainda. Antigamente, nenhum autor colocava quem ele era, só o que ele pensava. Aí depois surgiu a ideia, não diga só o que você fala, diga de onde você tirou. Aí depois começou, de 2002, 2003 para cá, uma febre louca de dizer, não diga só o que você pensa, não diga só de onde você tirou, diga também quem você é e a sua história. Aí surgiu umas biografias medonhas. Hoje as pessoas compram os livros não pelo que se tem no livro, se compra o livro pelo que o tamanho da concordância de citações que esse homem cita e o tamanho da biografia que ele tem. Às vezes tem gente com doutorado, pós-doutorado, mais louco de ideias. Eclesiastes vai dizer no último capítulo, capítulo 12, olha, no mundo só o que vai ter é livro, mas nem tudo vai prestar. Só o que você vai ter é livro, por isso tenha cuidado com o que você está lendo e com a fonte que você está bebendo. E aí eu transmito isso de uma forma mais enfática para os irmãos. Cuidado com quem você ouve na internet. Que hoje tem uns irmãos que estão mais apaixonados por pastores virtuais do que pelo pastor do pé rachado que tem. Aí querem ouvir, ai pastor, porque ali é gourmetizado, o homem fala bonito e tem uma teoria assim. É, meu irmão, mas será que o que ele está falando é Bíblia mesmo de verdade? Ou é veneno? Que vai entrar no teu coração, como o veneno do escorpião, da cobra, todo veneno, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas todo veneno quer um alvo, o coração. E os médicos, quando vem o veneno, a primeira ação deles é impedir que o veneno alcance o coração. Se ele alcançar, já era. Aí aqui na igreja é assim, tem irmão envenenado, cheio de veneno dentro dele, e a gente vai na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo, meu irmão, não deixe isso cair no teu coração, mas depois que cair no coração, já era. A morte espiritual é certa. Cuidado com o que há no mundo, tudo que há lá não procede do Pai, os maus desejos. É olhar a vida com os olhos e não com a vontade de Deus. Depois os irmãos leiam Gênesis 13 em casa.
a partir do versículo de número 7, a história da ruptura de Abraão e de Ló. Abraão chega para Ló, os irmãos lá em casa, esses textos, e lá Abraão chega para Ló e diz: ó, para onde tu for, eu vou em direção contrária. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz o texto da palavra de Deus que Ló, ao olhar para as campinas, o olhar para o que estava lá, ele diz: isso aqui é verde, é bom. Ele nem sabia o que ia encontrar lá, só coisa ruim. Porque de lá surgiu Sodoma, de lá veio Gomorra. Mas ele não ligou para isso, ele não ligou se aquele lugar era de Deus, a vontade de Deus, agradava a Deus. Ló foi conduzido literalmente pela soberba da vida e desejo dos olhos. Que nós sejamos como Abraão, que diz: não, eu sei aonde Deus quer me levar. E eu sei que não é nessas campinas de Moabe, não é nesse lugar verdejante, não é esse lugar bonito, visível aos olhos humanos. Deus quer me levar à terra da promessa. Deus quer nos levar a uma terra gloriosa. Sabe que terra gloriosa é essa? É a eternidade na presença de Jesus. Mas tem gente trocando o céu pelo desejo dos olhos. Tudo que é visível, já dizia Platão, é temporário. Se altera. O que é real não está aqui. Ele chamava de um mundo dos nus. Ele dizia: é o mundo da realidade, é o mundo onde habita realmente o real, não é o aqui e o agora. E era um incrédulo. Mas ele já estava expressando o que a palavra de Deus diz. Paulo vai dizer: irmãos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A visão do crente não é no aqui e no agora. Pastor, eu estou sofrendo. Você está vendo com o olho carnal. Veja esse sofrimento como uma etapa de Deus para te dar esperança. Porque até no sofrimento Deus nos ensina a confiar, mas ainda nele e ver a sua bondade em nós. Aí Paulo vai dizer uma segunda coisa que devemos evitar. Ele diz no versículo ainda de número 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. E Paulo está dizendo: não mintais, irmãos. Porque a mentira, ela só trará prejuízo. Você quer viver uma vida de santidade? Não minta. Seja sempre verdadeiro. Não minta para ninguém, não minta para sua esposa, não minta para o seu esposo, não minta para as pessoas ao redor, não minta para quem anda com você, não minta para Deus, não minta para o seu pastor, não minta. Seja verdadeiro. A mentira só trará prejuízos a você e quem está ao seu redor. Aí Paulo vai dizer agora a terceira coisa que devemos evitar. Ele diz também: evite a imundície. Está lá no versículo 6, ele diz: ninguém defraude, porque contra todas essas coisas, como antes avisamos, o Senhor, Deus de vocês, Ele é o vingador. E ele diz no verso 7, pois Deus não nos chamou para impureza ou imundície. E essa expressão impureza ou imundície é uma vida imoral sem limites. É aquela pessoa que diz: pastor, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, não quero que ninguém pegue em mim, aponte para mim, diga para mim que eu estou errado. Aí Paulo está dizendo: esse aí nunca foi, nunca experimentou e não é ainda um santo na presença de Deus. Isso é uma exigência. Não estou dizendo que Deus está dizendo, eu estou pedindo. Deus não está dizendo, Deus está exigindo de mim, de você, que tenhamos uma vida de santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Versículo 7, Deus nos chamou para a santificação. A igreja não é parceira do mundo. Aí eu vou dizer a segunda frase agora. A igreja não pode jamais ser, literalmente, consumidora do mundo. Mas só o que nós estamos vivendo hoje é pessoas tentando o quê? Consumir. Pastor, lá é assim, vamos fazer assado. Pastor, ali é assim, vamos fazer. Não, meu irmão. A igreja foi chamada para ser quadrada. Me perdoe as irmãs que fazem, né, pudim, mas eu nunca vi um pudim quadrado que preste. Ele precisa estar naquela formazinha redonda. Assim é a igreja. A igreja tem a sua forma e a forma de ser. Não adianta, você pode estar até lá no mundo, mas lá no mundo você vai olhar para aquilo e você vai dizer: isso aqui não me agrada. Porque a forma que Deus fez na minha vida não é adequada com o que eu estou vivendo aqui. É o que a Bíblia está dizendo: eu chamei vocês para o que? A santificação, não foi o contrário.
A forma de Deus nunca será a forma do mundo. Pastor, está na Bíblia, está. Romanos 12. Não vos amoldeis. A palavra amoldar é não entre na forma que o mundo tem. Deus é um cozinheiro, no texto de Romanos, e ele literalmente está dizendo, existe uma forma quadrada, Deus nunca pediu e chamou você para ser redondo. Não, pastor, é porque é quadrado, é antiquado, é ultrapassado. Você está dizendo que a Bíblia é ultrapassada, que o céu é ultrapassado, que Jesus é ultrapassado. Não, tudo é novo. João vai dizer aí, viu um novo céu e uma nova terra. Deus não é Deus de passados, Deus é Deus de novidades para nós. Veja o versículo 8 agora. Rejeitarmos a santidade de Deus não é rejeitar os homens. Aí Paulo vai ser muito sério aqui. Isso é uma exigência de Deus para nós. Rejeitar a santidade de Deus é rejeitar o próprio Deus. Olha o que ele diz no versículo 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita um pastor. Não rejeita o presbítero, não rejeita o líder, não rejeita ao irmão que está chamando a atenção, não está rejeitando aquele que o advertiu. Esta pessoa que está rejeitando a santidade de Deus, está rejeitando o próprio Deus. Vocês estão vendo como é sério essa exigência? Diga assim comigo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia para que eu nunca venha te rejeitar. Para que os meus apetites carnais, para que a mentira, para que a imundície não venham tomar conta do meu coração. Aí eu volto a citar o que está lá no versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Deus nos chamou para nós, literalmente, vivermos a sua vontade, que é a santificação. Contextualmente, historicamente, o problema de Tessalonicenses era grave. Qual era? Os irmãos tinham um apetite meio severo. Eles não queriam ter só uma mulher, né? Aí os irmãos eram tudo afastados no mundo, viviam uma poligamia, e aí converteram-se a Cristo, e aí surgiu um problema para Paulo, que jogaram Paulo, e agora? Se converteram, tem 2, 3, 4, 5 mulheres. E aí, Paulo, a bomba está contigo, resolve. Aí Paulo vai responder a eles dizendo, Deus não chamou vocês para viver dessa forma. Deus chamou vocês para literalmente zelarem. É por isso que ele diz no versículo 3, se abstenham de toda imoralidade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, escolham uma. As outras que fiquem com raiva. Mas vai ser só uma. Veja a situação que estava a igreja de Tessalonicenses. Os negócios estavam sérios. E Paulo está sendo usado por Deus. Segunda exigência que a vida nos traz, uma vez que vivemos com o coração santo. Versículo 9, versículo 10, Paulo nos convida a expressarmos o amor. Versículo de número 9, ele já chega dizendo, quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês já foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Versículo 10, ele diz, e na verdade vocês já estão fazendo isto em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, eu peço uma coisa, não deixe esse amor do jeito que está. Aí ele pede um pedido pesado, ele diz, eu quero que vocês multipliquem, que progridam, que cresçam em relação a esse amor, que vocês possam se empenhar mais nisso, progredir cada vez mais nisso. Amar não é um sentimento. Na vida da gente, amar não é dizer eu te amo, como eu estou tão feliz com você, não. Amar, biblicamente, é uma decisão. Amar é você olhar para aquela pessoa que mais lhe fez raiva na igreja e dizer assim, tu me ofendeu, tu me machucou, tu falou de mim, tu me maltratou, tu me rejeitou, tu me ignorou. Houve uma grande ferida formada em mim, mas eu escolhi, decidi mesmo assim te amar. Esse é o exercício mais difícil da vida do crente. É por isso que eu estou dizendo essa noite, isso é uma exigência. Quando a gente diz uma exigência é porque não é fácil. É fácil amar quem nos trai? É fácil amar quem fala mal de nós? É fácil amar quem nos persegue? É fácil amar quem se torna inimigo sem a gente nem saber? Mas Jesus diz, é esses que você vai amar. Amar só quem você gosta, ele diz, até os fariseus fazem isso. E fazem muito bem,
porque eles bajulam uns aos outros do seu grupo, mas eu quero que vocês amem os inimigos e os que perseguem. Aí é que vocês vão ser cristãos. Um silêncio total, né? É porque é difícil. É uma exigência. Eu estou falando de exigências da vida cristã que Paulo ele vai abordar, irmãos. Vos ameis. O amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu preciso amar para me libertar do rancor, da fúria, do ódio, da mágoa, da prisão que está me acorrentando, que está me moendo, que está me dominando. Quem ama é livre. Ele é livre porque não é que ele não tenha feridas, é porque ele olha para elas e diz: isso já não me maltrata mais, é uma cicatriz, alguém já me machucou. Eu posso olhar para isso e dizer: isso aqui um dia me feriu, mas hoje não me domina mais. E é uma ordenança: amai uns aos outros como eu vos amei. E é por isso que Paulo diz no versículo 9: nós fomos instruídos por Deus a amar. Ele está citando João 13. Nós fomos instruídos por Deus a amar. Amai uns aos outros como eu vos amei. Você acha que Jesus não ficou com raiva de Judas? Mas Jesus decidiu amá-lo. Você acha que foi fácil ele chegar na primeira ceia, olhar para aqueles 12, olhar no olho de Judas e dizer: um de vocês vai me trair? Não foi fácil. Você acha que foi fácil Jesus, na quinta-feira no Getsemane, na hora humanamente em que ele mais precisou dos 11, porque Judas depois apareceu beijando Jesus e traindo a ele, e os 11 correram fugindo e abandonaram Jesus. Você acha que para Jesus aquilo foi fácil? Foi não. Mas Jesus decidiu amá-los. Você acha que foi fácil para Pedro encarar Jesus? Depois daquela traição, porque diz o texto de Mateus que Jesus olhou para Pedro de longe e Jesus não falou nada, mas Pedro viu o olhar de Jesus e ao ver esse olhar de Jesus, ele entendeu tudo. E lá em João 21, chega Jesus e 22, para Pedro, trata Pedro, depois conversa com Pedro, e a conversa com Pedro não é outra, é: Pedro, tu me ama. Olha a conversa de Jesus. Jesus podia expor: acaba, velho, passa aí 3 anos contigo e tu faz um negócio desse. Tu não era o que estava dizendo, o bichão? Jesus, eu não vou deixar tu morrer, eu vou morrer no teu lugar. A conversa de Jesus é amena, é sobre amor. Ele diz: Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Ele confronta Pedro, ele faz Pedro entender que na realidade ele é humano, falível, infiel, inseguro no amor, que não sabe amar de verdade. Porque a última resposta de Pedro, né, Pedrinho? Nosso Pedrinho evangelista, não é outra. Ele diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Jesus sempre quer trabalhar em nós a exigência desse amor. E é por isso que ao terminar a pergunta, Jesus diz: quando tu te converter, porque tu não está convertido ainda, aí tu vai apacentar o meu rebanho. Pedro entendeu isso sobre o amor de Deus. O amor é uma exigência da vida cristã, somos instruídos por Deus a isso. Mas não é só amar. Aí eu vou lhe dar agora o segredo que Paulo diz da exigência, versículo 10. Ele diz: irmãos, ele diz, eu louvo a Deus porque nessa igreja o amor de Deus, ele acontece, ele é expresso. Aí Paulo ele diz: mas tem uma coisa, Deus não quer que vocês amem com medida não. Porque tem irmão amando com medida. O que é amar com medida, pastor? Eu amo até aqui. Mas daquele ali em diante, aquele lá, aquele que está lá atrás, esse que está aqui na... Aí eu não... Pastor, isso é difícil. Aí Paulo vai dizer: eu não quero que vocês amem com limites, medidas, barreiras, não. Paredes levantadas, não. Eu quero que vocês amem, e ele diz no versículo 10, e que vocês aprendam a multiplicar, a progredir em amar aos outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja não pode ser panela. Eu não posso amar um grupo, e aí esse é o meu grupo, pastor. É a minha tribo. Eu já falei sobre isso e volto a dizer: a igreja não foi chamada para ser tribo. A tribo de Jacó, a tribo de Esaú, a tribo disso, a tribo... Não, a igreja foi chamada para ser reino, nação. Nação eleita,
por Jesus Cristo, que vai morar no mesmo céu. E deixa eu te dizer uma coisa, lá no céu não vai ter telhado, janela, porta, para tu te trancar e se esconder do teu irmão que tu não gosta não. Lá vai ser um quartinho só. Você aceitando ou não, ele vai ser teu vizinho. E na hora que ele quiser te ver, ele vai te ver, tu vai ver ele. Eu fico imaginando esses crentes trombudos, um olhando para a cara do outro, não vai ter como se esconder. Hoje a gente fecha, tranca a porta, bota jaula, grade, câmera, alarme, cachorro, bota tudo. Cobra, eu tinha um tio que tinha cobra, ele não queria nos receber, né? Ele tomou as terras do meu bisavô, lá até está dando uma confusão grande, né? Uma terra grande, gigante, na terra do lago, de milhões que vale. Na época ele jogou cobra na casa, porque ele não queria receber visita da família. Ele disse, isso aqui é meu, me apossei e acabou, sem ninguém vai vir aqui para cá. E botou cobra, ninguém tinha coragem de ir lá, porque sabia que se entrasse as cobras podiam picar. Resultado, morreu picado pelas cobras. Né? Que essa parte eu ainda não tinha contado, por exemplo. Mas tem gente fazendo isso, se isolando, se ilhando, não querendo amar, não pastor, estou na igreja, estou aqui, não, meu irmão, Jesus não quer só você aqui dentro, não, Jesus quer que você aqui dentro expresse o amor dele, que ele derramou no teu coração, um pelo outro. E eu vou te desafiar mais esse ano, é amar aquele que tu diz, esse aí eu nunca vou falar com ele, não. É amar aquele indivíduo que te dá trabalho. É amar aquela pessoa que te afrontou. É dizer, Senhor, eu quero ser livre disso. Eu quero decidir amar, porque é uma exigência que o Senhor me dá para estar na tua presença. É amar um ao outro como o Senhor amou. Terceira exigência que Paulo diz, versículo agora 10, 11, 12. Paulo vai dizer, irmãos, você quer aprender a viver sabiamente? Seja honesto com a vida. Franco, verdadeiro. Olha o que ele diz no verso 11 e verso 12. Ele vai dizer, e se empenhem. Essa expressão se empenhe é se esforcem. Isso não vai ser fácil não, mas se esforcem por viver tranquilamente. Desde que a gente nasce é uma guerra. Charles Darwin, o grande pesquisador que surgiu com a teoria da evolução humana, ele chegou literalmente com esse sentimento e com essa ideia que é uma verdade. O reino animal, ele é um reino de conflitos, de guerra, de sobrevivência. Lamarck, ele já dizia, o reino realmente ele é e existe em uma entonação de que o maior e o melhor e o superior sempre vai sobreviver. Até aí eles estão certos. O problema é quando eles chegam a dizer que isso vai causar mutações genéticas, vai causar isso. Não, mas até a guerra isso é real. A nossa vida é uma guerra, não é à toa que até o ímpio que não conhece a Deus, ele chega a dizer isso. Todo dia eu mato um leão. Ele sai de casa dizendo isso. Porque é uma guerra, é uma peleja, você tem que vender. Se abre lá a sua loja, a guerra já começa. Porque antes de vender, você já tem que pagar. Você nem vendeu nada, mas tem imposto, tem funcionário, tem energia, tem isso. Aí já tem uma guerra. Depois você já tem a guerra de você vender. E depois de vender, ainda ver se aquilo que você está vendendo vai dar lucro ou não. A mãe de família em casa já começa com a guerra. Acordar o menino, limpar o menino. Se tem escola, peleja a manhã todinha para fazer a lição, ou à tarde ou à noite, para na hora da escola estar arrumado, e depois o tempo vai. A vida é uma guerra. Mas Paulo está dizendo para nós que se nós queremos viver sabiamente, peregrinando nessa terra passageira, nós devemos nos esforçar para nós vivermos o quê? Tranquilamente. Tem gente correndo demais e perdendo tudo. Eu ouvi de um professor meu, tristemente, ele era um dos diretores da Chesf, na época da administração, e ele dizia, eu perdi minha família porque trabalhava 16 horas por dia. Ele jogou fora o trabalho, mas a família não conseguiu se recuperar. Virou professor, era o diretor na época, e ele literalmente ele chegou a dizer, hoje eu me arrependo de ter gastado a minha vida correndo atrás de sonhos, e hoje eu não tenho com quem dividir esses sonhos. Isso é um ímpio. E às vezes nós cristãos não estamos tendo tempo, qualidade necessária para estar com quem nós amamos. Ontem nós estivemos aqui, eu estava dizendo isso. Se soubéssemos que era o último dia da irmã Silvia, com certeza todos nós gostaríamos de abraçá-la mais fortemente, a última vez que a vimos aqui no culto.
Nós não sabemos quando vai ser o próximo, o último dia de qualquer um de nós. O meu ou o seu. Por isso que nós devemos lutar, esforçar para vivermos uma vida tranquila. Vocês estão vendo isso? É um esforço. Pastor, por que é um esforço? Meu irmão, porque é um mundo frenético demais. Eu não sei se os irmãos têm percebido isso, mas depois da pandemia parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Todo mundo está mais ansioso, preocupado, correndo atrás das coisas, querendo construir sua vida, querendo isso e aquilo outro. E aonde entra o esforço para tentar viver uma vida tranquila em Deus? Essa tranquilidade é a paz que somente Jesus, Ele é capaz de dar. Esse é o primeiro passo para nós vivermos de forma honesta. Não busque guerras. Tem gente buscando guerra todo dia. Mas a Bíblia está nos recomendando a nos esforçar. Diga assim, eu vou me esforçar, está fraco. Eu vou me esforçar para viver em paz. Hoje eu pago para fugir de uma guerra. Eu vejo a confusão, meu irmão, eu já dobro lá na esquina, eu já corro assim a léguas, porque Deus me livre. Mas tem gente, meu irmão, que só ele está presente, a confusão já acontece. Aí ele diz que é todo mundo, mas é ele mesmo o causador da confusão. Tem gente que você olha para a cara dele e você já olha e se atribula. Lá vem uma bomba, né? Lá vem um problema, lá vem uma confusão grande. Mas nós que somos cristãos, nós devemos transmitir paz, levar paz a quem precisa, uns para os outros. Aí Paulo vai dizer mais, tenham uma vida honesta, trabalhem, se empenhem em viver tranquilamente, mas não é ficar na rede não. Eu me lembro na minha adolescência, Deus profetizou para um jovem colega meu, né? Nós tínhamos um grupo de oração maravilhoso, de jovens que oravam, evangelizavam, e Deus falou, olha, eu vou realizar isso, vou fazer aquilo. Aí quando terminou a oração, o jovem, ainda nércio, na fé, novo, ele disse, agora eu vou armar minha rede. Não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Deus prometeu tanta coisa boa para mim, eu vou descansar. Aí, não, meu irmão, não é assim não. Essa é a parte de Deus. Agora você tem que fazer também a sua parte. Deus vai contar com aqueles que estão se esforçando. Deus vai contar com aquele que se coloca na brecha. Deus vai contar com aquele que está se aprimorando. Ai, pastor, Deus prometeu tanta coisa para mim. O que você está fazendo para que essas promessas se tornem uma realidade? Quantos de nós não estamos adiando as promessas de Deus para amanhã, porque estamos dizendo, não, aí estamos ociosos. Se empenhem, cuidem do que é de vocês e trabalhar. O trabalho é honesto, irmãos. Todo trabalho é honesto. O trabalho não é uma coisa ruim, porque tem irmão, ai, pastor, pelo amor de Deus, trabalhar. Aí quer bater em Adão, quer bater em Eva. O culpado de não estar trabalhando é por não, meu irmão. O trabalho é uma bênção de Deus. É dele que vem teu sustento. É dele que Deus manda para a tua casa o que tu precisa. É com ele que tu calça. É com ele que tu se veste. É com ele que tu come, passeia, se diverte. Até tira férias quando pode. É com o teu trabalho. E Deus nos abençoa pelo trabalho. Deus não vai te abençoar mandando um corvo para ser garçom, mandando que o mar ele venha se transformar em água doce para tu beber. Não, Deus vai dar e enviar pessoas que serão usadas por Ele para te abençoar. Mas o trabalho vai exigir de você honestidade. A vida é desafiadora demais, e por isso que Paulo está dizendo, não seja molenga. Porque tem um bocado de caba frouxa hoje. Eu tenho medo dessa geração que vem, meu irmão. Que nem cortar o pão sabe. Eu fico, às vezes, vendo uns adolescentes, eu fico, Jesus, como é isso aqui? Essa mão que não sabe cortar um pão, se esforçar para abrir o próprio pão para comer e fica esperando o vô, a avó, o pai ou a mãe cortar e dar na boca, mastigado e cortadinho. Uma das coisas mais horrorizadas que eu vejo no mercado é quando eu chego lá e vejo lá a fruta descascada em pedaços, só para a pessoa levar e comer.
Digo, meu irmão, na minha época eu pulava, era o muro do vizinho, né? Graças a Deus já está lá na glória. Né? Ia lá pegar saputi, manga, o que desse. Me esforçava, subia, caía, tem um pé até ralado por causa disso. Levei tiro de sal, mas me esforçava para comer. Hoje é tudo do bom e do melhor, as coisas, e a pessoa não. E Paulo está dizendo que você quer viver, uma das exigências da vida é que você venha também trabalhar. Se esforce nisso. Paulo vai dizer também no testemunho, olha o que ele vai dizer no versículo 12, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. Porque tem um bocado de gente dando mau testemunho por aí, irmãos. É triste. E eu vou voltar a dizer o que eu disse quinta-feira. Se preparem para ver mais e mais escândalos, porque isso é um sinal da volta de Jesus também. Pastor, viu fulano? Meu irmão, se prepare. Mas a Bíblia também recomenda, tu que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Ore, interceda, aconselhe, que Deus trabalhe em seu coração, mas não diga, ele é pecador e eu sou santo demais, não. Ore também dizendo, Senhor, eu sou tão suscetível e vulnerável quanto ele é, mas me santifica cada vez mais para eu não ser pego de surpresa na tua vida. Andem honestamente, dê um bom testemunho, irmão, no teu trabalho. Vou dar só um exemplo, tem gente por aí que vem domingo para a igreja, aí chega segunda-feira cansado, no trabalho. Ai meu Deus, hoje eu cheguei 9 horas, 10 horas. Por que não? Porque eu fui para um culto, fui para uma vigília, fui não sei para onde. No seu trabalho, cumpra a carga horária, trabalhe direitinho, não seja ocioso, seja honesto. Paulo está dizendo isso, você não está servindo a homens, é o próprio Deus que está te vendo, que está te enxergando. Trabalhe honestamente. Paulo ainda vai dar um quarto conselho sobre a honestidade, que vocês vivam uma vida de contentamento, vejam a vida como se não precisassem de nada. Olha o último conselho de Paulo, isso é um esforço, meu irmão. Eu vou começar pelas mulheres, que é mais fácil. Para que a mulher quer 100 sapatos, se só tem 2 pés? Aí eu vou para os homens. Por que os homens querem tanta roupa, tanta blusa, tanto isso, tanto aquilo? Isso é um corpo só. Por que consumimos tanto? Por que desenfreadamente consumimos e não nos contentamos com aquilo que já temos? O que temos parece que não serve. A gente olha assim, aquilo ali é que vai servir, a gente troca. E vai galgando, e vai galgando. E quanto mais galga, mais a gente acaba se esvaziando. Hoje só o que a gente vê são pessoas com muito, mas tão vazias por dentro. Paulo está dizendo, se esforcem para viver uma vida na qual vocês venham viver como se não precisasse de nada. Pastor, isso é difícil. É, meu irmão. Aí eu vou citar Salmo 23, que ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, já tenho tudo. Nada me faltará. Aí ele vai dizer que não vai faltar, ele vai dizer, ele é quem me guia às águas tranquilas, é ele que também me conduz no deserto, é ele que me leva até a viver sobre o vale da sombra da morte. Mas eu sei que ele está comigo lá, mal algum vai me acontecer. E eu digo mais, o salmista diz, ainda que eu esteja no deserto, o inimigo se levante contra mim, esse Deus que está comigo e é tudo na minha vida, ele vai preparar uma mesa, eu vou sentar com o inimigo, o óleo de Deus vai descer na nossa vida, nós vamos ter comunhão, vamos comer junto, a bondade e a misericórdia dele me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? É um salmista que está dizendo, Senhor, eu estou vivendo uma vida como se não precisasse mais de nada, porque eu já tenho tudo que é tu. Mas tem gente com tudo, mas não tem Jesus. Esses irmãos que vão sempre na praça, estão vendo isso. Lá só o que tem é gente vazia de Deus. Às vezes tem tudo na vida, mas falta o principal, que é o próprio Deus. E aí nós precisamos aprender a viver uma vida de quê, pastor? De contentamento. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 13 e 14, se puder colocar do 12. Paulo ele vai ensinar isso para nós, dizendo de forma bem clara. Filipenses 4, do 12 ao 14, olha o que ele vai dizer, do 12, por favor. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei também o que é ter em abundância.
eu aprendi o segredo, diz Paulo, de toda e qualquer circunstância da vida. É que tanto de estar alimentado, como também de ter fome, tanto de viver em abundância ou ter em abundância, como também de passar necessidade. Ele vai dizer, versículo de número 13, eu posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo de você viver uma vida onde você não precisa de nada? É você entender, em Deus eu posso tudo. Posso estar passando pelo vale, pelo deserto, por qualquer momento circunstancial difícil, mas eu tenho Deus e Ele não vai me deixar morrer no deserto. Deserto não é lugar de morte, é travessia para um lugar de bênção nele, na sua presença. Os irmãos me permitem eu dizer o quarto, é bem rapidinho, amém? Versículo agora de 13 ao 18 é rápido. Quarta exigência da vida. A vida não é o aqui e o agora. Se tem uma exigência que Deus quer de mim e você todo dia, é a exigência da esperança. Deus exige santidade, Deus exige amor, Deus exige honestidade em tudo que fizermos. Mas Deus diz, não é só a vida no aqui e agora. Deus também exige de nós a esperança. E que esperança é essa? Ele vai começar no verso 13 dizendo, irmãos, sobre esse assunto eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque tem muito irmão que está ignorante. Pastor morreu, vai para onde? Pastor morreu, e agora? Pastor morreu, é igual um bicho. Se some, como Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 8 e o 9, ele vai dizer isso. Do jeito que morre o cachorro, morre o ser humano. Hoje se fala dele, amanhã se esquece. Ele diz lá de forma bem taxativa e real, difícil até de ouvir e digerir isso. Mas Paulo está dizendo para nós, irmãos, nós não devemos ser ignorantes a respeito daqueles que morreram. Paulo vai dizer, irmãos, se tem uma certeza que eu e você temos, é que a morte é uma certeza que todos nós iremos passar e que ela não pode ser vista como um fim de tudo. Porque tem irmão que está correndo atrás de tanta coisa, construindo palácio, construindo castelo, que se esqueceu que ele é só um peregrino aqui. Aí quando vem aquele momento que antecede a morte da partida, aí ele se desespera, meu Deus, e tudo que eu fiz, para quem ficará? É a palavra de Jesus para aquele homem. Construiu um grande portfólio de reservas, guardou tudo no seu silo. E aí chegou o dia do Deus descanso, de dormir e dizer, alma, te aquieta, folga nesse dia, porque eu já conquistei tudo. Aí vem a voz, louco. Se hoje te chamarem, pedir a tua alma, te chamar, o que tu tem deixado, para quem será? A lição de Jesus ali não é sobre nós termos ou não termos bem, é sobre o que estamos, afinal de contas, levando para o outro estágio da vida. Porque tem gente vazio espiritualmente, mas cheio materialmente. Deus nos quer cheio de todas as formas, em todos os modos de nós vivermos. Verso 14, olha o que Paulo vai dizer. Porque se nós cremos, e isso é uma verdade sobre a morte, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que mediante Jesus Ele trará na companhia, quando Ele voltar, todos os que morreram. Há uma certeza que nos conforta nessa noite, é que no dia da ressurreição, todos os que morreram em Cristo, nós os veremos, nós nos alegraremos, nós se estivermos vivos, se Jesus voltar hoje, eles estarão novamente conosco, se alegrando com nós. A certeza da ressurreição é que nos faz viver uma vida de esperança. Tire tudo desta igreja, mas não tire dela a esperança. Ela continuará sendo igreja. Dê tudo para essa igreja, mas tire dela a esperança. Ela vira um clube, ela vira um grupo, ela vira uma religião, ela vira qualquer outra coisa, mas nela Cristo já não habita mais. Agora eu vou funilar o negócio. Tire tudo da sua vida, mas não tire a esperança. Tenha tudo na sua vida, mas se não tiver esperança, não está valendo nada você viver o que você está vivendo. Sabe o que é que nos faz ser crentes, nos santificar, mudar nossa vida,
ser diferente todo dia, mudar, lutar para ser santo, para nós sermos honestos, para amarmos mais, é a esperança de que daqui a pouco Jesus voltará para buscar a sua igreja, para nós nos encontrarmos com Ele nos céus. Este será um ato glorioso, versículo 17, eu não quero deixar o 16, porque o 16 é um pouco mais profundo. O som do alarido, o som da trombeta são sinais de gritos de Deus. O 16 vai dizer assim, a voz do próprio Cristo em alarido. O alarido é o próprio rei vai dizer, chegou a hora. Aí vem o chefe dos anjos, que é a voz do arcanjo. O chefe dos anjos, que a palavra arcanjo é o principal dos anjos, também vai gritar para os anjos virem buscar. E aí vai ser dada a ordem a uma trombeta em som imperial. Chegou a hora de nós buscarmos o nosso povo. Quando for ressoada a última trombeta, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Aí vem o 17, esse evento de esperança glorioso. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados é raptados, seremos tirados à força. E aí tem aquele hino que diz, a gravidade ela jamais será um empecilho. Nós seremos livres, leves e soltos como as gaivotas, como o irmão cantou ontem. E voaremos, ele cantou aqui, tão lindo o irmão Luizinho, eu queria voar. Se ele estivesse aqui, eu até pedi para ele cantar, como uma gaivota. E poder contemplar as mansões celestes da grandeza de Deus. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens. Se você está pensando que vai morar na terra, a Bíblia está dizendo, tem um céu glorioso. Aqui é só passageiro. Nós estaremos com Ele entre as nuvens, ao encontro no Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Suporte a luta, irmão. Se esforce. E aqui eu quero concluir. Se esforce para ser santo. Eu sei que é difícil, é. Tem vontade que a gente tem de pecar? Tem. Tem vontade que a gente tem de cair? Tem. Tem vontade de chutar, como diz Luciano, o pau da... Tem. Tem vontade de voltar para o mundo? Tem. Mas se esforce para ser santo. Se esforce. É só um pouquinho de tempo para Jesus voltar. Se esforce para amar, para servir, para se doar. Use esses dons que você tem hoje. Vai ter um dia que tu vai envelhecer, vai querer servir e não vai poder. Eu admiro muito o Magatão de vez em quando ele fala, pastor, eu não entendo por que os obreiros não querem ficar aqui nesse portão. Como eu queria estar aqui, receber os irmãos, abraçar, ver eles, falar com eles, mas a minha saúde, a minha idade hoje me impede disso. Como eu gostaria. Às vezes tem um bocado de caba novo, macho, musculoso, forte, que passa 2, 3, 4 horas na academia, se deixar, passa 8 horas lá, igual um rato. Mas na casa de Deus, para passar 1 hora em pé, 1h30, recebendo os irmãos, estou cansado. Se esforce, meu irmão. Se esforce. Se esforce. Jesus está voltando. Seja forte. Eu vou dizer Joel 3,10. Diga ao fraco, eu sou forte. Se esforce para servir, para expressar esse amor. Se esforce pela honestidade. Seja franco, não minta. Deus gosta de crente sincero. Deus não quer que nós rasguemos só as vestes. Rasgue também o seu coração. Deus quer esperança. Tem gente hoje não querendo mais nem ir para o céu. Pastor, o céu está tão bom aqui. A terra parece o céu. Tem uma rede, um ar-condicionado. Né? Está tudo bom. Carro do ano. Trabalho bem. Ganhando bem. Vivendo bem. Ai, Jesus, fica aí. Não vem não, porque eu ainda quero viver. Não, meu irmão. Se esforce para ter esperança. Senhor, obrigado pelo que tem me dado. Obrigado por estar desfrutando do melhor dessa terra. Mas o que eu estou vivendo aqui é pouco ainda comparado às glórias que eu ainda hei de ver e viver lá no céu ao teu lado. Isso é esperança. Tenha esperança. Concluo citando o versículo 18. Portanto,
Aí ele diz, consolem. E eu fui atrás dessa palavra consolar. A gente acha que consolar é confortar, é abraçar, é chegar para a pessoa e dizer, meu irmão, isso vai passar. Não. A palavra consolar no grego é vocês encorajem. Consolar é assim, ó, erga a cabeça, irmão. Tu está cabisbaixo, tu está com vontade de voltar para trás, tu está com vontade de retroceder, erga a cabeça. Jesus está voltando e nós devemos nos esforçar para que quando esse dia chegar, nós sejamos encontrados vivos, aleluia, espiritualmente na sua presença. Portanto, consolai, esforcem-se e esforcem uns aos outros com estas palavras. Diga assim comigo, eu vou me esforçar para viver melhor para Deus. Nem eu, nem você sabemos quando vai ser o último dia da nossa vida. Nem eu, nem você sabemos quando será o dia em que Jesus voltará. Não adie, não protele, não deixe para depois o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Se entregue mais, se você ensina, ensine mais, se você prega, pregue mais, se você evangeliza, evangelize mais, se você serve, sirva mais, se você canta, cante mais, se você quer orar, ore mais, se você quer interceder, interceda mais, visite mais, faça mais. Porque vai chegar um dia em que todos nós iremos prestar contas com o nosso Deus. E nesse dia Ele vai perguntar para nós, você cumpriu os requisitos e as exigências? Você viveu uma vida santa? Você amou? Ou você foi um crente brigão? Você foi honesto em tudo na sua vida? Você viveu uma vida de esperança ou achou que o céu era lá na terra? Nesse dia que Jesus nos encontre fiéis, como nós cantamos aqui nessa noite. Tu és fiel, Senhor. Que sejamos nós também fiéis àquele que nos chamou, que é o nosso Deus. Amém? Que você receba esta palavra nessa noite em nome de Jesus. Eu quero convidar